Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço! E agora eu vou te ensinar a identificar pedidos com maior retorno financeiro. Por quê? Porque a avaliação da demanda, a avaliação financeira, ela é uma etapa basicamente de dupla confirmação. Sabe aquelas senhas que a gente tem? Olha, bora ver se a dupla confirme duplamente para maior segurança e etc. Pois é, a etapa financeira é basicamente isso. Porque vocês primeiro avaliam o caso, o fato, o relato que o cliente traz para vocês, para ver se há viabilidade jurídica. Mas superada a viabilidade jurídica, ainda não se tem uma demanda, ainda não se tem um cliente. Só se terá um cliente a partir do momento que a gente identifica que há viabilidade financeira daquela ação para pagar todo o trabalho que a gente vai realizar até o alcance da satisfação, reparação daquele caso, daquele relato, né? Então, basicamente, não basta a gente avaliar juridicamente. Mas avaliar juridicamente já é um passo muito importante, é um passo inicial aí para a gente começar com o pé direito. E o segundo passo é a avaliação financeira da demanda. Só que a avaliação financeira depende de vários fatores. Depende dos fatores de custo, depende dos fatores do plano de negócio, depende dos fatores relacionados ao teu público, depende dos fatores de tempo da tua demanda e principalmente do teu ticket mínimo para poder definir qual vai ser o retorno financeiro base. Aqui a gente tem um definido para vocês, para ajudar vocês, né? Um retorno financeiro que a gente considera adequado para sustentar um escritório de maneira estável, principalmente para ajudar vocês a dar novos saltos, né? E é um retorno financeiro que a gente consegue manter de forma cíclica. Então, o que acontece? A gente já mostrou isso em outras aulas, já mostrou alguns acordos, mas na semana do estágio trabalhista a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Mas além de todos esses fatores que eu entreguei para vocês, existe um fator de mensuração da demanda, de liquidação, de cálculo da demanda, de precisão dos fatos geradores do pedido para se adequar, para poder construir ali o cálculo e o valor de cada pedido de forma basicamente cirúrgica. O mais próximo da perfeição que tu puder é o que tu vai alcançar. Só que a gente sabe que inicialmente vocês ainda não têm esse repertório, até porque liquidação, assim como qualquer conhecimento, vocês precisam exercitar. E para exercitar precisa de demanda e também precisa de apoio. E a gente tem um apoio muito pequeno em relação às liquidações trabalhistas para identificar ali, ajustar elas à tua demanda inicial, ajustar elas aos momentos processuais. A gente não tem tanto acesso assim a um repertório grande de liquidações. A gente tem normalmente um acesso a um repertório pequeno, a gente vai tentando trabalhar ali com o que a gente conhece e pouco direcionamento. Então, como a gente tem pouco direcionamento e eu quero que vocês ganhem dinheiro logo, a gente vai entregar para vocês aqui alguns dos pedidos e mostrar o porquê que eles geram uma diferença em valor muito grande. O porquê que esses pedidos têm a capacidade de te entregar muito valor. E vocês vão perceber também que esses pedidos vêm de demandas, às vezes, que tem um estigma, né? Que tem aquele preconceito sobre aquela função, que tem aquele preconceito sobre aquela ação de emprego, acreditando ali o advogado com o preconceito já dentro dele, que aquela demanda não é frutífera. O que, assim, eu acho bom. É bom que vai embora. Então, é um momento assim que os preconceituosos perdem dinheiro e eu gosto. Então, a gente vai entregar aqui para vocês, sabendo que vocês são pessoas que, por estarem aqui, já devem de ter um nível maior de humildade, porque para aprender a gente precisa de humildade, né? Quem dá aula não é só quem assim leciona,
tem que se manter eternamente aí na zona da humildade para continuar aprendendo e entregando. Então a gente está aqui e vocês estarem aqui já é com certeza um aval que eu tenho assim para entregar tudo que a gente sabe, entregar tudo que a gente tem para vocês construírem um negócio de vocês, o escritório de vocês e ganharem autonomia e qualidade de vida, né? Então, basicamente, o que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, discutida, né, demonstrada a importância da viabilidade financeira, não só nessa aula, mas em todas as outras, a gente vai falar sobre diferença salarial. Diferença salarial é um pedido que ele tem muitos reflexos, que ele indica muitos pontos relevantes. E a irregularidade na relação de emprego, pessoal, quando a gente identifica uma irregularidade, normalmente ela nunca vem acompanhada sozinha. Só que a diferença salarial, a gente sabe que ela não tem como vir acompanhada de forma isolada. E isso é muito importante. Para a liquidação tende a dar problema, as pessoas têm dificuldade de liquidar. Porém, o processo em resultado final, ainda que tu não tenha essa competência maximizada, já aperfeiçoada, ela vai dar um resultado positivo maior do que as outras verbas que vocês possam reconhecer de maneira isolada. Por quê? A diferença salarial, ela mexe num ponto muito importante do processo de qualquer cálculo, que é o salário. O salário ele é base de tudo. O salário modifica base de periculosidade, o salário modifica férias, o salário modifica 13º, o salário modifica hora extra, adicional noturno, o salário modifica tudo. Então, toda vez que a gente identifica uma diferença salarial dentro de um processo para majorar o valor que a pessoa recebia ao justo, a gente vai gerar reflexo em todas as verbas que são devidas durante aquele período de emprego, durante aquela relação de trabalho e durante todo o período, até o máximo, obviamente, da prescrição quinquenal, até aqueles 5 anos ali. Então, a gente vai conseguir somar. Hoje eu atendi, inclusive, uma amiga minha que me procurou, porque ela contratou uma dessas funções que eu vou mencionar para vocês agora. E eu falei, olha, me conta como é que tá, como foi essa tua contratação, como está se dando esse início da relação de emprego dessa pessoa, como tu está pensando em ter essa relação aí de trabalho como empregadora, porque o direito do trabalho, qual é a grande questão do direito do trabalho? Por que ele gera demandas com valores mais altos, com valores que a gente consegue ali angariar retorno financeiro positivo e bastante relevante, independente da situação e da função que a pessoa exerce, né? A gente precisa só identificar o valor em detrimento das irregularidades ali. Por que ele gera valores altos? Por que a gente tem essa possibilidade e ocorre cotidianamente? Porque o direito do trabalho ele é como se fosse uma soma. Então, se a gente tem uma irregularidade pontual, obviamente que aquilo não ia gerar um valor muito gigantesco, não ia gerar um valor alto, não ia gerar um valor expressivo. Porém, se essa irregularidade não for corrigida, ela vai sendo somada mês a mês, a mês a mês. E aí, depois de 5 anos, pode parecer uma besteira, igual, foi 200, 300, 500 reais. Mas se tu colocar isso mensalmente, durante um lapso temporal maior, isso já deixa de ser 500 reais, 1.000 reais e passa a ser uma diferença que vai trazer um resultado relevante, vai trazer um impacto maior. E essa é a grande questão do direito do trabalho. Quando a gente está identificando ali irregularidades numa relação, normalmente até o próprio empregado já se dispõe a assumir esse ônus, a sofrer com esse ônus, porque ele não quer perder, ainda que esteja de forma irregular, aquele emprego, aquele valor, o que acaba acarretando nessa soma, até porque a gente já falou sobre essas condições, né, macro do nosso público. Não é uma questão em que eu posso simplesmente negociar com o empregador, porque se ele não me der o que é devido, não me der o básico, eu vou simplesmente conseguir outro que me entregue. No Brasil não funciona assim. Então, o direito comparado tem que ser muito bem analisado, porque em outras situações em que a gente tem a maior possibilidade de acordo, é porque aquelas funções com direitos básicos estão disponíveis em maior escala. Se a gente não tem essa escala e possibilidade de substituir a pessoa quando ela está numa situação irregular para outro local, onde é regular,
onde aquele empregador vai perder aquele funcionário que realmente é dedicado, está qualificado e vai trocar para outro lugar, outra função, outra vaga, o que vai acontecer? Ele vai se sujeitar. E a partir do momento que ele passa a se sujeitar, ele passa a somar ali mensalmente um acúmulo de irregularidade até o momento que chega o estopim e não aguenta mais. Porque as leis básicas do trabalho são leis que vieram de uma construção histórica, porque o ser humano é bizarro, né? Da onde que nasce? Qual foi o principal momento aí da história que acarretou numa modificação, numa análise? Olha, a gente tem que analisar essa relação de trabalho aqui, porque senão a gente está entrando num regime de exploratório que está ferindo, tem coisas que não dá para vender, né? A dignidade não se vende, a vida não se vende, a saúde ali não é disponível quando a gente tem certos patamares de agressão. E o que aconteceu? Na Revolução Industrial, a gente teve ali a exploração do trabalho de forma excessiva. Foi a partir daquele evento que a gente viu que a gente teve escravidão, a gente teve, enfim, que é uma perspectiva diferente, mas mostra como a gente é capaz de explorar o outro diante das condições que a gente acredita que justifique. Exemplo, eu pago salário, posso fazer o que quiser. Eu pago, eu combinei com ele, ele aceitou, eu faço o que eu quiser. Então, o ser humano ele tem algumas coisas, se a gente deixar, ele vai lá e faz, né? Ele vai lá e explora. Então, a gente já viu isso, opa, bora controlar. Não vamos deixar acontecer. Só que a gente tem algumas funções que, pela cultura, pela história, a gente passou a explorar por mais vezes. E algumas situações que a gente passou a explorar também por mais vezes. E a gente vai relatar 3 aqui em que essa diferença salarial se expõe, e aí eu vou mostrar para vocês como isso, no final, gera um valor de retorno financeiro alto. E é importante vocês terem repertório para isso. Não se resumam a essa capacitação, a esse norte, a essa bússola. Porque quanto mais repertório vocês têm para identificar valor financeiro, melhor para solidificar a profissão de vocês e a atuação de vocês. Então, vou iniciar aqui indicando, né, já passando sobre essa introdução, vou indicar aqui, por exemplo, 3 situações práticas que a gente identifica que normalmente as pessoas deixam de lado por acreditar que ali não há valor financeiro. Eu vou mostrar como a gente consegue extrair daí o valor financeiro diante dessa recorrência, diante dessa irregularidade recorrente. A primeira delas vai ser a mais bizarra, eu acho, para vocês, que é a situação do estagiário. A gente já teve ações, são ações que a gente gosta, só que são pessoas que, como têm pouco conhecimento de causa e pouca segurança sobre o seu futuro profissional, têm dificuldade de entrar com uma demanda contra a empresa. Para falar, se eu já começar antes do momento de me graduar a ter um litígio, eu imagino que posteriormente eu vou ter dificuldade. Mas esse é um mito comum dentro da justiça do trabalho, né? A gente, como eu falei para vocês em muitos momentos aqui, e a gente vai falar sobre isso de forma mais aprofundada, até isso a gente destaca no evento da semana que vem, que é a publicidade do direito do trabalho, a publicidade do processo trabalhista. Ele não é público. Se a gente não conseguisse emprego depois de entrar com uma demanda para buscar aquilo que nos foi lesado, não consigo mais. O que acontece? No Brasil parava, porque nem ia ter mais empregado. Porque todos, né, basicamente, já entraram com uma demanda quando a gente... Até a própria, olha só que louco. Quando eu era mais novo, a gente morei ali com a minha avó um período, e ela tinha uma empregada para casa, né? Uma empregada lá de casa. Registrou tudo. Só que antes eu era advogado, né? E eu estava no Jus Postulante, a gente era estagiário lá no TRT, e ela passou lá para saber, antes de ser contratada em casa, ela passou lá para saber se estava tudo adequado em relação à rescisão do contrato dela anterior. Eu tinha ciência daquilo. Nossa família tinha ciência daquilo. E a gente contratou ela por quê? Porque ela não foi buscar nada mais que o justo. Ela não foi ali tentar tirar vantagem, ela foi saber se estava adequado ou não. E se um empregador ele usa isso de filtro, ele já entrou na justiça do trabalho uma vez, ele já está demonstrando ali que ele basicamente não está
preparado para entregar o básico, né, para aquela pessoa. Então já é um trabalho ali que a gente olha com vistas diferentes. Mas isso acontece. Ponto. Esse é o ponto. E aí a gente tem funções que a gente acredita que pode explorar por conta da irregularidade. Ainda se acredita nisso, ainda se acredita que, se eu combinei que não era para assinar carteira, então ele não tem nada, porque não tem carteira assinada, não tem direito. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que foi amplamente divulgado em jornal nacional, quando a gente se falou de reforma. Né? Falou, não vai ser protegido mais pela lei do trabalho. Claro que vai. O contrato informal, todo mundo está protegido, desde que prove ali que está numa relação de emprego, que aquele fato, aquela relação é uma relação de emprego, só que uma relação irregular. E quando a gente parte de uma irregularidade inicial, como eu disse para vocês, vai se acumular ali direitos, vai se acumular verbas rotineiras mensalmente que devem ser pagas àquela pessoa. E quando a gente, por exemplo, contrata um estagiário, nomeia ele como estagiário, mas na verdade utiliza ele como profissional, não é um contrato de estágio de fato, ou seja, isso acontece muito. Vocês querem ver isso acontece muito? Vou dar aqui um nome para vocês enxergarem na vida de vocês, porque todo mundo que está buscando um estilo de vida saudável vai para a academia. E eu posso te garantir que boa parte das academias utilizam estagiário como mão de obra barata, como personal. É um dos estágios que eu mais vejo eles serem desvirtuados, porque eles são utilizados como um próprio profissional. Com jornada, não tem redução em período de prova, recebem uma bolsa, e aí que vem, olha a diferença. O que a lei do estágio já existe, o que ela diz? Se tu não preenche os requisitos de estágio, se tu está utilizando uma mão de obra com a nomenclatura de estagiário para se aproveitar de uma mão de obra barata, para pagar uma bolsa ali de 200, 400 reais e utilizar aquela pessoa como se fosse um funcionário, lucrando como se fosse um funcionário, o que vai acontecer? Essa pessoa vai merecer a diferença do salário, seja para o mínimo, seja para um paradigma. A gente vai ter uma discussão ali sobre o grau técnico, mas ela vai ter direito à regularização do seu contrato e, portanto, aos reflexos disso. E aí imagina, se a pessoa recebe uma bolsa e trabalha como se um funcionário fosse, a diferença salarial é como se ela nunca tivesse recebido o valor salarial completo, sempre parcial. Ou seja, em um mês, pode ser que essa diferença se resulte aí em 500, 600, 800 reais, R$1.000. E essa diferença de salário para o salário mínimo, quando eu estou tratando aí de uma conversão, de um reconhecimento de um vínculo de emprego e anulação de um contrato de estágio inválido, o que eu estou somando? Como eu falei, R$1.000 é muito, o estagiário não ganha, mas a nossa base não é ele. A nossa base é a diferença. E aí, quando a gente for pedir essa diferença, ela vai se somar no tempo. Quanto tempo ele passou ali? Isso ali vai ser importante para a gente. Isso pode gerar uma ação altamente rentável. Até porque tudo isso vai gerar reflexo. Essa pessoa nunca recebeu 13º, essa pessoa nunca recebeu férias, essa pessoa nunca teve recolhimento. E ela estava se comportando como se funcionário fosse. Estava sendo aproveitada como se funcionário fosse. Tá entendendo? E aí a pessoa que não conhece sobre avaliação financeira, tem um preconceito dentro dela, acaba não entrando nessa margem, nesse atendimento, ignorando esse cliente que tem uma rentabilidade, uma possibilidade de retorno muito alta. Então os ouvidos de vocês vão estar mais atentos agora. A gente veio aqui para isso, para mostrar caminhos de coisas que vocês já conseguem instrumentalizar para colocar no repertório de vocês e aumentar a margem de oportunidade. Aí bora para um segundo exemplo. Esse aqui, esquece. Esse aqui é culturalmente explorado, culturalmente marginalizado, culturalmente utilizado de qualquer forma, que foi o que eu conversei hoje com uma colega, né, com uma amiga. Qual é essa função? Empregado doméstico. Até o nome não se deram o trabalho de alterar legalmente. Porque esse nome é uma ofensa, né? Empregado doméstico. Mas é um nome legal, o nome da lei é o que vocês vão jogar no Google e encontrar lá a lei número 150, lei complementar número 150,
que trata dessa função, que poderia ter sido modificado a sua nomenclatura. Porém, falando dela, porque quando eu uso dela, porque é a maioria esmagadora, é de mulheres, tá? A maioria esmagadora é acima de 90%, se eu não me engano. Uma função exercida por mulheres acima de 90%. Não tenho esse dado, mas eu sei que é acima de 80%. Esse eu tenho certeza. Mas, se eu não me engano, é acima de 90% preenchida por mulheres e informalmente, né? Lidas como diaristas e são contínuas, habituais, tem todo requisito. Lidas como, a gente fez um acordo entre eu e ela. O único problema em relação a essa função é que, por ser uma função que está dentro de uma casa, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês, aquilo foi totalmente atípico. Ela foi ao tribunal saber do seu direito em relação àquela relação, querer regularizar e receber o justo, é atípico porque normalmente frases como você é da família, ela é da família e coisas, tratamentos ali de vínculo emocional acabam fazendo essa pessoa desistir de um prosseguimento na busca do que ela merecia, não é do que ela está tentando se aproveitar. E essa relação ao acordo é aquilo que eu estava conversando no início, que historicamente a gente tem dentro da Justiça do Trabalho e que revelou a importância de a gente criar normas para proteger o direito humano, porque às vezes não, comumente, né, a gente tem aí pessoas que trabalham na casa de outras pessoas, né, nessa função e tiveram um acordo menor que o salário mínimo. Eu já atendi em lugares de pessoas que ocupavam cargo eleitoral de prefeito, não pagavam, não registravam a carteira da pessoa que trabalhava na casa dele. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Então, é absurdo. É um negócio comumente, amplamente praticado. Eu estou falando aqui, com certeza vocês já encontraram alguém na cabeça de vocês. E essas pessoas, quando elas vão regularizar, pedir a regularização, se tu consegue converter elas para ela identificar que ela está indo buscar nada mais que o justo, discutir nada mais que o justo, e a gente também consegue analisar aí uma coisa muito legal. O particular, né, é diferente de uma empresa, ele tem menos malícia em relação à satisfação, por conta que ele não está tentando ali normalmente bloquear bens dele, né? Como algumas empresas são utilizadas, algumas personalidades jurídicas são utilizadas para proteger alguns bens, o particular ele não está trabalhando ali com a distribuição dos bens dele para não ser atingido. Então isso facilita também a nossa satisfação. Então é uma demanda que as pessoas também têm preconceito. Acreditam que, eu quero, sei lá, o cara que tem, sei lá quantos milhões ele quer atender, a empresa que ele acha que tem uma marca relevante, mas que não traz frutos como essa função pode trazer com um trabalho muito menor. Mas eu não estou nem aí. Só vim aqui fazer a minha função de entregar para vocês que eu acredito que podem instrumentalizar de uma maneira ética, enxergar de uma maneira ética e entregar a justiça para essas pessoas. Também é importante que vocês enxerguem para que vocês se engajem e falem assim, eu vou modificar isso aqui. E eu vou modificar e eu vou receber para isso para poder continuar modificando isso aqui. E não deixar de dar assistência porque tu achou que não preenchia o requisito da viabilidade financeira e na verdade preenchia. Olha que louco. Por quê? Porque tu vai pedir essa diferença de salário e isso, como eu disse na outra situação, vai refletir em tudo. Tudo. Qual é outro pedido que identifica e aponta uma viabilidade financeira alta? Diferença salarial por conta de paradigma, por conta de discriminação dentro da empresa. Isso vai acontecer demais. Demais. Eu quero, sei lá, beneficiar alguém ali, porque eu gosto da cara dessa pessoa. E eu vou beneficiar ela e vou distinguir e vai receber mais diferente dos outros. Não fiz análise nenhuma, foi discricionária. Aí o outro funcionário faz a mesma coisa, a mesma atividade, tem as mesmas qualidades, as mesmas competências, as mesmas produtividades, mas a gente tem uma diferença de salário que não se justifica.
Isso vai acontecer? Demais. Demais. E às vezes eles até, né, mudam o nome ali, o nome do cargo, mas tu vai ver de fato não tem nada. É só uma formalidade que foi utilizada de novo como para criar obstáculo para favorecer discriminação, para favorecer situações ilegais, aí utilizam um obstáculo formal ali. A gente já falou aqui sobre o princípio da realidade, que é muito importante no direito do trabalho. A indisponibilidade, a gente não pode validar esse tipo de discriminação. Então, a gente tem essa diferença de salário quando a gente identifica que há paradigmas que recebem um valor diferente, mas exercem as mesmas atividades. E aí, a gente está falando dessa diferença salarial de novo e dos mesmos impactos. Porque aquela pessoa estava deixando basicamente de receber salário, parte salarial. E não se confunde, veja só, olha só que louco. A diferença salarial, ela não se confunde, por exemplo, com pagamentos realizados por fora. O pagamento realizado por fora é uma irregularidade comum? Demais, demais. Só que aquele pagamento realizado por fora que não foi incluído no contra-cheque deveria, quando a gente vai cobrar ele é diferente da diferença salarial. A diferença salarial tem mais valor financeiro, o pagamento realizado por fora tem menos. Por quê? Porque o pagamento realizado por fora, embora seja uma diferença de salário, olha, a pessoa, na verdade, em vez de ganhar 1.500, ela ganha 2.500. Então eu vou falar, olha, juiz, há uma diferença de salário, esse não é o salário real dela. O salário dela é 2.500. Só que ela recebeu os 2.500. O que ela não recebeu foi os reflexos. Nesse caso aqui não, ela recebeu 1.500, por exemplo, e ela precisava receber 2.500. Mas ela não recebeu esses 1.000 por fora, ela não recebeu. Então a gente vai cobrar os 1.000 e mais os reflexos dele. E nesse aqui do pagamento realizado por fora, a gente vai cobrar os reflexos de tudo aquilo que estava sendo pago por fora. Entendeu a diferença? Então, quando a gente sabe metrificar, a gente consegue identificar melhor e é empolgante, né? Porque o que é empolgante? Quando a gente escuta, a gente sabe, a gente já estudou. Pagamento realizado por fora é inadequado. A pessoa pratica isso para não ter que fazer recolhimento, para não ter que majorar o valor de férias, para não ter que majorar o valor de 13º. Então, ela combina com uma pessoa um valor fixo aí pago por fora por uma função que ela acumulou, por um desvio, por um novo cargo, por alguma questão, ela vai lá e realiza o pagamento por fora. Aí quando a gente identifica isso, a gente fica, legal, identifiquei a viabilidade jurídica, e aí esquece de analisar a viabilidade financeira. Tem que analisar a viabilidade financeira de tudo. Diferentemente da viabilidade financeira da diferença salarial, o pagamento realizado por fora vai ter um impacto menor, mas a diferença salarial vai ter um impacto maior. Mas isso aqui não vai deixar de ter um impacto reflexo. Por que a diferença salarial ela gera um impacto assim brutal para a demanda e de um retorno financeiro mais alto? Porque ela tem natureza salarial. O próprio nome já induz isso. O que é natureza salarial, Lindman? Natureza salarial, pessoal, como eu mostrei para vocês, mudou o salário, muda tudo. E tudo que tem natureza salarial tem essa capacidade de gerar esses reflexos em tudo. Como eu disse para vocês, o direito do trabalho é complexo e não é uma coisa que se movimenta, cada pedido se movimenta de forma independente. Não, eles têm correlações entre eles. Então, quando eu mexo no salário, eu vou mexer nas férias, eu vou mexer na hora extra, eu vou mexer em tudo. Isso vai influenciar em tudo. Tanto é verdade que quando a gente falou aqui em outra aula sobre construção de RT, a gente começa pela jornada, pelo salário. Por quê? Porque identificado esses parâmetros, quando a gente for fazer pedidos de hora extra, a gente vai modificar tudo. Então é mais lógico que eu siga a sequência falando sobre o contrato, sobre a jornada, sobre o salário e posteriormente eu realize os pedidos, né, vamos dizer, de periculosidade, de hora extra, de adicional noturno. Por quê? Porque eu já fiz referência à base deles anteriormente. Então, identificar a diferença salarial é identificar uma verba de natureza salarial que é devida e que vai refletir financeiramente em toda a demanda. A verba de natureza salarial ela tem esse poder de ramificação. Então, é como se ela chegasse e causasse um grande impacto, raio geral na tua demanda. Então, se tu vê uma matéria dessas que a gente relatou aqui, se tu vê uma função dessas que a gente relatou, tu já acende uma lanterna na tua cabeça de que provavelmente essa demanda vai cumprir os dois fatores de segurança, que é a viabilidade jurídica e financeira. Entenderam? E aí tem um problema, né? Que eu sempre gosto de ressaltar aqui para vocês, porque eu conheço vocês.
Eu conheço, eu vejo o que vocês fazem. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui dessa dupla confirmação para que vocês possam agregar aquela demanda ao escritório. Aí vocês vão falar assim, mas eu me toquei. Eu fico todo arrepiado. Porque essa é basicamente a história de todo advogado, de toda advogada. É a minha história lá no início. Mas quando eu entendi a importância de analisar esses dois fatores, eu entendi também que eu ia causar um impacto social mais forte com o meu empreendimento, com o meu negócio, se eu o organizasse, se eu fizesse essa avaliação de dois fatores. Por quê? Vocês vão pegar demandas que vocês vão se tocar emocionalmente e vão querer entrar sem fazer análise financeira. Só por conta da irregularidade, da ilegalidade, até porque a gente viu que a gente, tratando aqui de salário, por exemplo, de uma pessoa que esteja nessas condições, nessas 3 condições que eu falei para vocês, é óbvio que isso vai impactar a condição dela normal de básica ali que a gente queria, de habitação, de saúde, de alimentação, de vestuário, tudo que é básico. Se a gente não respeita nem o salário mínimo já é um absurdo, né? Para se viver, aí tu imagina uma pessoa que tem aí, não recebe o salário adequado pela prestação que ela realiza. Obviamente que isso vai impactar na vida dela de forma gritante, que é justamente uma das brigas que a gente está fazendo aqui. Por que a gente veio para cá entregar isso para vocês? Por que a gente está entregando isso para vocês? Porque a gente acha um absurdo a contraprestação que se entrega ao advogado como regra, diante de toda a competência que ele tem, de todo o trabalho que ele entrega, aí vai lá e entrega aqueles valores que vocês já conhecem. Obviamente que esse advogado vai ficar prejudicado e ele vai ser expulso da advocacia. Porque não tem condições de se viver assim. Então a gente tem que construir uma coisa, tem que entregar para vocês alguma coisa para sair desse ciclo doido aí. Então, só que vocês vão entrar com a emoção em jogo, com a viabilidade jurídica, só que vocês não podem fazer isso antes de se organizar financeiramente. As causas pro bono, as causas que você se deixou tocar, né? Esse sacerdócio da advocacia que vocês têm dentro de vocês, vocês vão poder praticar depois de se estabilizar. Porque aí tu já vai ter fundamento, tu já vai ter métrica, tu vai saber quantos processos tu vai poder atender de forma gratuita. Porque o processo pro bono, ele é resultado zero. É como se no final tu tivesse resultado zero. Então tu colocou um cliente na tua margem e no final ele vai ter resultado zero. Então eu estou aqui dialogando sobre essas funções e aí vocês vão querer pegar funções. Vocês vão querer pegar esses casos porque vocês vão entender. Porque é difícil não criar empatia. É difícil não, eu acredito que é impossível. Porque se tu conhece a história de vida da pessoa, do trabalho cotidiano dela, esteja nela a função que ela estiver. Esteja ela o campo que ela estiver. Se ela for empregadora ou empregado. É o projeto da minha vida. É o trabalho da minha vida. Eu doei todo o meu suor para esse trabalho. Eu doei todo o meu suor para esse empreendimento. Não tem como tu não te tocar com nenhum desses dois polos. Tá? Então tu vai te tocar por esse polo em relação ao empregado, ainda mais diante das situações que eu relatei para vocês aqui. Só que tu não vai poder pegar pela análise financeira, porque depois tu precisa sustentar para continuar atendendo pessoas que vão precisar de ti. Não é porque aquela causa tem maior viabilidade financeira que ela vai te trazer o retorno financeiro, que tu é ganancioso, que aquela pessoa não precisa de ajuda. Pelo contrário, às vezes vocês estão vendo aí, quanto maior a viabilidade financeira, é porque mais ela foi lesada. Mais ela foi exposta a situações irregulares, então ela precisa muito de ti. E aquela pessoa que ainda não tem a viabilidade financeira, não é que ela não precisa, também precisa, porque o impacto é diferente. Tu vai ver a viabilidade, tu vai ver o impacto naquela pessoa. Mas, se tu ainda não tem condições de sustentar um processo valor zero, se tu ainda não sabe construir margens de segurança em relação aos outros processos que tu teve sucesso, para pagar uma margem percentual de processo pro bono, não faz. Primeiro aprende. Olha, infelizmente eu ainda não posso pegar. Mas se a causa for baixa, não indique para outro advogado que não tenha o mesmo repertório que tu. Se tu for indicar para outro advogado que não tem o mesmo repertório de avaliação, ele pode ficar chateado contigo depois que ele tiver um resultado pequeno. Então seja justo. Só entregue para aquelas pessoas que sabem fazer a avaliação, tá? Para outro colega que sabe fazer a avaliação,
Ou para outro colega que sabe fazer a avaliação, tu fez a avaliação, tu sabe dizer para ele, mas o ticket dele é menor porque as custas dele são menores, porque aquele processo vai ser relevante para ele. Seja justo, não entregue assim. Se não, pede para a pessoa ir no justo postulante e diz que o risco dela, apesar de ela ir sozinha, é menor. Porque até então tu não tem condições de realizar uma causa pro bono ou para alguém que faça uma causa pro bono, que possa sustentar e suportar essa causa pro bono. Eu só fui passar a realizar causas pro bono ano passado e esse ano. Porque eu já tinha as métricas para poder sustentar. E eu sei também quantas eu posso sustentar. Não pode ser ad infinito, né? Senão eu preencho a minha carta de clientes e dá problema. Então, e eu preciso atender outras pessoas, preciso continuar impactando outras pessoas. Então a gente já falou sobre empresa social, eu falei aqui sobre diferença salarial, só que como essas diferenças salariais advêm de situações problemáticas, eu sei que isso vai chegar no coração de vocês. E eu precisava fazer essa ressalva, porque vocês têm que olhar o todo da organização financeira e profissional de vocês, tá bom? Aqui a gente trouxe um ponto para ajudar, para que vocês não percam ali essa vitória, porque vencer é importante para dar fôlego, para dar margem e para dar impulso, para vocês continuarem aí procurando uma qualidade de advocacia melhor. Então a gente veio dar esse atalho, mas, claro, ainda tem muito mais para vocês aprofundarem. Não se contentem com isso. Amanhã, às 7 da manhã, a gente volta com outro tema. Já é o último, amanhã vai ser o último dia, né? Antes do evento do estágio trabalhista. Tudo isso foi uma preparação. As lives que vocês perderam podem revisar, vão ficar disponíveis aqui no Instagram. Revisem, porque isso vai ajudar vocês a extrair melhor tudo aquilo que a gente vai entregar na semana do estágio trabalhista, que já está na semana que vem. Então, aproveitem, descansem também. Descansar é muito importante. Todo trabalho exige um período de descanso. Descansem, vocês estudaram, vocês aprenderam, e isso vai entrar no repertório de vocês e contribuir com certeza para solidificar a atividade de vocês. Tá bom? Boa noite, bom descanso. Até amanhã, às 7. Beijo.